Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu quero mostrar para vocês a nossa aulinha de hoje. A nossa aulinha de hoje vai ser essa capa de máquina de costura. Ela já vem, ela vem no tecido da Chique Fricotes. Quem quiser comprar, eu tenho para vender o conjunto. Então é bem linda essa capinha. Ela vem com essa bonequinha aqui na frente. Aqui atrás eu vou já explicar como é que fica. Então esse daqui é o tecido principal, que vem com essas estampas. E tem mais esse outro conjunto aqui de pecinhas que eu vou explicar agora. Aqui são as duas laterais da máquina. Aqui é um bolso que vai ficar aqui nessa parte vermelha, na parte de trás, que vai permitir que você tenha duas frentes, na verdade. Você pode utilizar essa aqui como frente ou essa aqui como frente. Você enjoa dessa, coloca essa, enjoa dessa, você coloca essa outra. E também ela tem um outro bolsinho menor, que é esse aqui, ó, que ele é utilizado em uma das laterais, ou da esquerda ou da direita, você que define. Uma coisa importante aqui, ó. O tecido ele vem de modo que você possa usar em qualquer tamanho de máquina. Aqui eu precisei colocar duas faixas aqui na lateral, porque ela era um pouco maior na horizontal. Mas em questão de altura, era o suficiente. Mas ela é alta, então na minha máquina menor ela não ficaria muito grande. E como é que você ensinaria isso? Você cortaria justamente aqui, ó. Você cortaria aqui, tiraria o excesso do que não é necessário e emendaria novamente, que aí não vai aparecer, não vai ter corte no teu tecido aqui. Só aqui, justamente onde é uma divisão de estampa, né? Então quase não vai ficar perceptível. A altura que vem, essa é a medida bem aqui que eu estou apontando. Essa aqui é a altura que vem nesse tecido. Aí você vai comparar com a altura da tua máquina, né? E na hora de considerar a altura também, você tem que, no tecido, considerar as margens de costura. Então, se aqui, se essa altura que tiver maior 2 centímetros que a altura da tua máquina, então você vai ter que tirar nessa emenda aqui, não 2 centímetros, mas 1 centímetro. Por quê? Porque considerando que você use a margem de costura de meio centímetro. Então você vai tirar 1 centímetro e o outro 1 centímetro vai ser excluído na hora que você for fazer a costura, né? Vai perder meio de um lado e meio de outro. Então atente para isso, tá bom? Se a altura for menor 2, ou maior 2, você vai tirar 1 dessa pecinha maior. Então é isso, vamos lá começar a fazer esse trabalho. Eu fiquei encantada com o projeto, eu espero que também tenha o mesmo efeito em vocês. Eu até coloquei uma florzinha na menina, vou também ensinar essa florzinha. Então vamos lá agora começar esse lindo projetinho, tá? Nessa parte aqui eu já fiz a estruturação com a manta R2 e eu também já estruturei aquela parte que fica na parte de trás do bolso. Eu já estruturei também com a manta R2 e já fiz a divisão das 3 seções, né, do bolsinho. Bem aqui, essas 3 seções já foram feitas a divisão já. Na hora que você for unir essas duas partes que tem manta R2, não deixe acumular na parte lateral, porque senão na hora que você for unir as duas partes da lateral da capinha, vai acumular muito tecido e vai dificultar a sua costura. O que a gente vai fazer agora aqui é colocar o viés, porque eu deixei essa parte de baixo aqui do bolso, ela não está acabada ainda. Então eu cortei um viés de 3 centímetros e é o que eu vou fazer agora, ó, fazer o acabamento.
Agora é hora de preparar as 3 peças que restaram, que foi as peças laterais da máquina, essas 2 partes laterais que vão fazer a lateral da máquina, e também o bolso menor que vai ficar em uma das laterais. Essas 3 pecinhas aqui, eu já estruturei todas elas com a manta R2. Mas só que nas laterais, eu também vou utilizar esse filter. É um estruturador bem firme. O filter, apesar de ser bem durinho, ele é bem fino. Então ele não acumula, ele não faz aquele acúmulo como, por exemplo, a manta R2 faz. O objetivo de utilizar o filter é porque essas 2 peças laterais aqui, elas vão sustentar aquela peça maior da nossa capa. Então eu quero que essas 2 peças elas não dobrem, elas não verguem com aquele peso que vai vir ainda por aqui. Mas eu não utilizei o filter nesse bolsinho, só utilizei a manta R2. Um ponto muito importante aqui é que você não pode de jeito nenhum deixar o filter passar do ponto de costura. Ele tem que ficar dentro da área do forro ali, dentro da área que ele não vai pegar agulha naquele ponto lá, porque ele é bem durinho. E na hora de você for costurar a lateral com aquela parte maior e tiver filtro nesse espaço, vai dar muito trabalho para você fazer a junção dessas peças. A mesma coisa também eu digo para a manta R2, você tem que tirar o máximo possível da manta R2 para não dificultar a junção dessas peças. Aqui nós temos aqui, ó, vamos unir o bolso, vamos ter o bolso com a manta R2, vamos ter essa lateral com a manta R2, vamos ter também aquela peça maior com a manta R2. Então são 3 pedaços, né? Então você tem que tirar o máximo possível dessa manta R2 para não atrapalhar na hora de juntar as pecinhas lá. E o filtro de jeito nenhum pode estar nesse contato aí, ok? Nesse bolsinho aqui, eu fiz apenas um ponto de bordado com auxílio da máquina. A minha máquina de costura é a máquina industrial Jack A4F, maravilhosa. Ela tem vários pontos de bordado reto, tá bom? E aqui nessa pecinha do bolso lateral, eu fiz apenas um ponto de bordado ao redor dessa menininha aqui. Ficou bem bonitinho. Escutem aí o barulho da máquina, ó. Eu aqui defini o número de pontos que eu queria, que era apenas um ponto, a largura desse ponto e também o número de repetições que ele deveria fazer esse ponto. Então ficou um ponto assim bem grossinho, mas eu posso fazer eu não vi ainda quantas repetições eu posso fazer do mesmo ponto, mas aqui eu coloquei 5 repetições. Ficou bem bonito. Vejam aqui o resultado, ó. Parecendo assim uma cordinha, ó, ao redor aqui da menina. Aqui eu costurei o forro na parte de cima, joguei para de trás e fiz uma costura para poder ela fixar nas laterais. Vamos agora fazer a florzinha que eu vou aplicar no cabelo da menina.
eu utilizei uma tira de 6 por 2 por 3 centímetros. E eu costurei fazendo essa parte redondinha na parte superior, deixando um dos lados aberto. Depois eu só revirei as florzinhas para o lado direito e com uma agulha e linha eu deixei ela nesse formato aqui, ó. Eu deixei as florzinhas bem pequenininhas, depois disso daí eu ainda cortei mais um pouquinho ainda, para deixar ela bem pequena, para poder ficar bem do tamanho proporcional à cabeça da menina lá. Depois foi só juntar as florzinhas com a agulha e a linha, colocar um botão e ficou pronto. Mas é claro que é opcional. No desenho original já tem uma florzinha já, faz parte. Então é só o frufru do nosso projeto. Você pode deixar do jeito que tá, não tem problema nenhum, é de sua preferência. Vocês se lembram que eu falei do estruturador Filter, que eu utilizei ele nessas partes aqui laterais do nosso trabalho? Eu deixei ele num tamanho bem menor, lógico, né? Para não colocar, para que ele não fosse atrapalhar na hora de costurar. Então eu cortei o estruturador, deixei nas duas peças laterais aqui da nossa capinha da máquina de costura. Então debaixo do forro tem um filtro além da manta R2. Só que essa área aqui é uma área grande, principalmente na que eu fiz, que eu adicionei ainda duas tiras de 5 centímetros aqui na lateral para poder caber na minha máquina. Então essa área aqui, ó, ela vai ficar côncava, né? Isso daqui, essa parte aqui, ela é côncava. Ela já tá com a manta R2 no nosso trabalho que a gente está fazendo. Mas eu aqui também fiz uma outra coisa muito importante, ó. Esse aqui é o estruturador Filter. Ele é bem fininho, mas ele é bem firme. Então o que foi que eu fiz? Eu tirei três tiras de 12 centímetros cada uma. Eu cortei 3 tiras de 12 centímetros cada uma e na medida dessa parte aqui da nossa capinha, na medida dessa parte principal. Então eu cortei 3 tiras como essas, coloquei atrás do forro, coloquei ela debaixo da manta R2, atrás do forro, eu coloquei essas 3 tiras aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero que essa parte, que ela vai ficar no meio da máquina, que ela fique bem firme, que ela não caia, que ela não fique a parte do meio afundando. Além de colocar essas 3 tiras aqui, distribuídas aqui nesse espaço, eu também fiz uma outra coisa. Eu fiz uma dublagem com essas 3 tiras. Então, só para que fique bem entendido o seguinte. Essa parte amarela aí, esses tracinhos amarelos, são os 3 filtros que eu coloquei. E esse vermelho foi onde eu coloquei o papel adesivo. Então eu coloquei os filtros debaixo da manta R2, em papel adesivo, cortei esse pedaço aí, que corresponde a essa linha vermelha que eu tracei agora. E apliquei sobre os filtros, em cima da manta. Depois disso, eu vim com o forro, o tecido do forro. Então, nessa parte aqui do meio, onde eu estou apontando aqui agora, ela é justamente o meio da nossa capa. Ela tá toda no papel adesivo, só essa parte do meio, tá bom? Para dar firmeza justamente a esse lado. Gente, aquele forro de bolinha que eu usei para fazer as laterais, eu tive que trocar por esse, porque não era suficiente, não tinha o suficiente para poder colocar na parte principal. Então, eu até achei mais bonito, né? Esse ficou mais bonito até. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos juntar as partes laterais com o principal. E eu vou precisar de uma tira de viés de 3 centímetros. E também vou precisar de um barbante, eu não sei o número, porque é um que eu tinha aqui.
para a gente poder fazer o vivo aqui na lateral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou marcar aqui o meio, vou dar um piquezinho aqui no meio dessas duas partes laterais. Vou fazer nos dois isso. Dá um pique aqui também. Aqui eu já mudei a sapatilha para pé de vivo. E vou aplicar o vivo. Vou colocar o barbante por dentro do viés. E vou costurar aqui ao redor de todas essas duas laterais. Nessa parte principal aqui, eu vou achar o meio e vou dar um piquezinho também aqui, para poder marcar. E agora nós vamos juntar a parte lateral com a parte principal da nossa capinha. Agora, com a ajuda dos grampinhos, começando pela parte do meio, vamos juntar aqui aqueles dois cortezinhos que a gente fez na parte principal e na parte lateral e fazer a junção de todo o resto, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, a gente vem primeiro junto aqui esse lado de cá, com os grampinhos. Observe que eu estou fazendo do meio para as pontas, né? E depois eu vou fazer a outra ponta. Eu já fiz a ponta de lá e agora estou fazendo a ponta de cá também. E fica tudo na medidazinha, o ponto fica perfeito, nada sobra aí. Vejam aqui como a nossa estruturação deu certo. Eu só coloquei uma das laterais, ela está na posição aqui, já não coloquei a outra do outro lado. E a nossa capinha já está em pé, ó. Já fica em pé sozinha, não estou pegando em nada. Sinal de que deu tudo certo, né? E aqui finalmente ficou pronta a nossa capinha. Ficou lindíssima, lindíssima, olha. Ficou tão linda que dá para usar tanto direito como o avesso. Vou somente explicar esse arremate final, que foi feito com viés nas laterais e na extremidade aqui da nossa capinha da máquina. Eu cortei um viés de 3 centímetros nesse tecido que foi o forro e fiz e apliquei tanto desse lado como também do outro lado, que são as partes laterais da capa. Depois, utilizando o tecido verde, eu também fiz um viés de 3 centímetros e coloquei na extremidade da capinha. O acabamento eu fiz com ponto visível. E ficou assim. Terminamos aqui a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deem um like, por favor. Não esqueça, essa é uma parte importantíssima. Ajuda muito aqui o canal. E deixe os comentários de vocês. E até a próxima, gente. Bye, bye.